Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez, e Deus fez as feras da terra, cada uma conforme a sua espécie. Os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie. Os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou, e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, e dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem sementes e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão sementes. Tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde e houve uma manhã, e foi o sexto dia. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado, palavra é o próprio Jesus. Muito bem, amigos e amigas, novamente estamos aqui para continuar os nossos estudos bíblicos neste programa do canal do DATV com a Palavra de Deus. Através dos grupos de vivência, nós estamos estudando a Palavra de Deus. E hoje começamos um novo livro, o livro volume 2, começando da criação, e vamos ter 19 encontros e vamos até o Apocalipse. Então você que está começando um estudo bíblico conosco, participe com a gente. Esse canal, esse programa aqui no canal do YouTube do DATV é para ajudar você a entender melhor a Palavra de Deus e a partilhar no grupo de vivência com as famílias, com os amigos. Seja bem-vindo, não esqueça de curtir, dar um clique aí curtindo, assinalar o sininho e também compartilhar. E caso você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Você está colaborando com a evangelização através da internet e do YouTube. Nós estamos fazendo uma nova caminhada então. Terminamos aquele livrinho da aliança de Deus com o povo, do Monte Sinai. O livro da aliança, e agora nós estamos vendo o livro da criação. Então, começamos hoje. São 19 encontros. Você vai poder ler muitos textos da Bíblia. Esse livro aqui vai até o início do Novo Testamento. Vamos pegar vários livros, várias passagens da Bíblia do Antigo Testamento, chegando até o início do Novo Testamento no encontro de Maria com Isabel. Depois, o terceiro volume de Introdução ao Curso Bíblico, nós vamos até o Apocalipse, dos Evangelhos até o Apocalipse. São menos encontros daí. Então, procura na sua paróquia. Se você vai fazer, pode fazer esse cursinho sozinho, inclusive. Você vai lendo os textos bíblicos, vai assistindo o vídeo e agora também fazendo os exercícios que nós temos aqui no livro após. Então, aprofundando a palavra, nós temos os exercícios para ajudar você a entender um pouco mais da Bíblia. Vai lendo, vai respondendo. Nós estamos, então, ouvindo o relato da criação. É o sexto dia da criação. Na Bíblia,
o livro do Gênesis, a palavra Gênesis significa origem, é o primeiro livro da criação, mas não foi o primeiro livro a ser escrito. Ele está o primeiro livro contido aqui na Bíblia, mas os relatos do livro de Gênesis foi escrito muito tempo depois da história do povo. A história do povo, já falamos lá no outro livro, a história do povo começa com Abraão. Quando Deus se revela a Abraão, Deus se manifestou e é a fé de Abraão que faz com que o povo então tenha a revelação de Deus. O povo da Bíblia vai ser o povo que acredita no Deus de Abraão. Adão e Eva, a história da criação vai entrar depois dentro da história do povo da Bíblia. Então, a história bíblica começa com Abraão, Sara e todos os patriarcas, nós já vimos isso lá no livro anterior. Mas vamos estar vendo novamente aqui, porque vamos falar novamente de Abraão e Sara. Aqui nós estamos lendo o primeiro relato, capítulo 1, do versículo 24, do livro do Gênesis, que vai do versículo 24 ao versículo 31. É um grande chamado poema da criação. Nós temos dois relatos da criação, do capítulo 1, que vai até o versículo 31, então é o primeiro relato, que encerra, inclusive, no segundo capítulo, do versículo 1 até o 4, no capítulo 2, do versículo 4b. Então, ali é o primeiro relato, que é o sétimo dia. No capítulo 2, o versículo 4b em diante, começa o segundo relato da criação. Então, nós temos dois relatos da criação do mundo. Um é esse que nós lemos um pedaço, que é o sexto dia, e aqui começa desde o primeiro dia. É muito bonito todo esse poema, essa história. Essa parte histórica, quem escreveu esse texto dessa forma foram os sacerdotes lá no exílio da Babilônia. Quando o povo foi escravizado na Babilônia, eles entraram numa crise de fé muito grande. E lá no exílio, por causa dessa crise de fé, os autores bíblicos, sacerdotes, os profetas que estão lá, eles têm que trazer esperança para o povo. Nós vimos no livro anterior sobre os ídolos, a idolatria, adorar os deuses, que os deuses são feitos imagens, por isso que era proibido fazer imagem de Deus. E lá na Babilônia, o Deus que eles adoravam, o Deus mais poderoso que era adorado era o Sol. Depois do Sol vinham as estrelas, a Lua. Então, eles adoravam os animais. Então, fazia estátuas de Deus com símbolo de animais. Então, por causa disso, o autor sagrado tem que recuperar a fé do povo. O nosso Deus é único. O nosso Deus é o Deus que criou tudo. Então, aqui vem a história da criação. E era o caos. Não fala que não existia nada, falava que existia o caos, uma bagunça total. E Deus tem que organizar isso. Por isso que Deus vai criar o dia e a noite. Deus vai criar as estrelas, Deus vai criar o sol. Então, tudo isso que nós vemos é criatura de Deus. Então, o sol, as estrelas, a lua, isso são criaturas, os animais da terra, animais do mar. Então, aí vem uma forma orgânica de falar da natureza e da criação que Deus fez. E por último, Deus cria o homem. E diferente das outras criaturas, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Olha, isso é o centro da Bíblia. É o homem e a mulher ser imagem e semelhança de Deus. E ainda, Deus cria o sétimo dia, o descanso. Então, o povo da Bíblia tem que estruturar a fé no Deus Criador. Até então, na história, eles tinham a experiência do Deus libertador, o que nós vimos no livro anterior, o Deus que libertou do Egito, da escravidão. Então, a primeira experiência de fé que o povo tem é o Deus que liberta, o Deus que escuta o clamor do povo e o Deus que liberta. E o homem é tão importante dentro da história da criação, né, e aí veio o poema, então, da criação, esse primeiro, que o homem é a criatura principal de Deus. Deus criou tudo o que existe para o homem, para que o homem estivesse bem, feliz, em harmonia. E aí Deus dá autoridade ao homem para cuidar
desta criação. E o cuidado com a criação, aqui a palavra é dominai, seja, né, dominai sobre as criaturas, dominai sobre as ervas, dominai sobre os animais do céu e da terra e do mar. Mas a palavra dominar, e o grande perigo para nós essa interpretação, que nós achamos que podemos usar da maneira que nós quisermos as criaturas de Deus, a natureza. Olha a depredação que o homem fez da natureza até hoje. E isso é o grande pecado chamado social ou pecado ecológico. Inclusive o Papa faz agora a encíclica Laudato Si sobre a casa comum. Nós temos que cuidar desta casa que Deus criou para nós. O paraíso é a casa que Deus cria para nós. Então a palavra dominai seria seja senhor. E o senhor é aquele que cuida, não é aquele que é dono. A palavra, o verbo, né, o dominar é mais do que ser dono, é o cuidado, é o seu senhor, ter um cuidado especial para com toda a criatura. Então esse é um grande desafio para nós entendermos hoje o projeto de Deus. Este encontro, esse livro, falando de Adão e Eva, nós não queremos tocar no pecado de Adão e Eva, que vai ser consequência depois, mas falasse do projeto de Deus ao criar. E Deus o criou homem e mulher, a sua imagem os criou, homem e mulher, criou igual, homem e mulher, dentro do plano de Deus. Se nós formos continuar lendo o texto, e aqui no Aprofundando a Palavra, né, aprofundar a palavra, nós temos aqui um pouquinho um resuminho das duas narrativas da criação, o capítulo 1 e o capítulo 2. Os dois primeiros capítulos, então, vai repetir, só que repete diferente daí. A segunda narrativa da criação, que vai do capítulo 2, do versículo 4b. Olha, se você lembra, lá naqueles exercícios do primeiro encontro, né, do livro anterior, tinha lá como é que fazer citações. Então, aqui já tem uma citação. Capítulo 2, versículo 4b até o versículo 25 do livro de Gênesis. Então, começa a leitura no 4b. Então, lá no capítulo 2, versículo 4, pula a primeira parte que é o A e começa a ler na segunda parte que é o B. Então, aqui nós temos os versículos que vai falar da segunda narrativa. Essa segunda narrativa é mais antiga do que a primeira. A primeira eu falei, foi lá no tempo do exílio da Babilônia, os sacerdotes com o povo, resgatando a fé, trazendo a esperança da unidade da fé do povo, vai então falar desse Deus que é criador. E eles já conheciam a história de Adão e Eva a partir dessa segunda história aqui, que nós vamos falar. Então, essa segunda história da criação de Adão e Eva diz que Deus criou primeiro o homem. Vai criar primeiro o Adão, depois vai criar tudo que existe. Adão vai dar nome a todos os seres, todos os animais, e por último Deus cria a mulher como companheira de Adão. E não tira nem da cabeça nem do pé, tira da costela, tira do meio, do lado, para ser igual um ao outro. Essa segunda história já é narrativa do templo do rei Salomão. É o rei Salomão que estabelece ou contrata os escribas para escrever a história. E aqui vai falar a história do homem e da mulher. Então, é um outro contexto. Nós vamos ter o curso de Bíblia em agosto, um cursinho de Bíblia, e nós vamos trabalhar bastante isso aqui, ensinando bastante. Do capítulo 3 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, nós vamos falar um pouco sobre isso nesse curso, nesse encontro que nós vamos ter em abril. É um encontro aberto, você pode participar, acontecerá no Cefas, em Apucarana, e logo a carta chega nas paróquias. Então você pode vir entender, conhecer mais, mas vale a pena ler. A primeira parte, então, capítulo 1 e 2, é para falar da criação do plano de Deus para o homem e a mulher. O capítulo 3 até o capítulo 11 vai falar do pecado, o mal, como que o mal entra no mundo. E nós vamos ver no próximo encontro que o pecado entra, né, no mundo, e aqui vai falar do irmão que mata o irmão, Caim e Abel. Então aí vai falar então da corrupção humana. Adão e Eva, o projeto de Deus, o paraíso, a criação, tudo em harmonia.
E o central, Deus via que tudo era bom. Deus via que era bom e Deus abençoava. Então esse é o grande projeto de Deus. Deus cria o homem e a mulher para cuidar do mundo, cuidar de tudo. E aí nós somos então os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva significa pais. Adam, né, é terra, Eva é mãe. Então quer dizer, é o pai e a mãe de todos os viventes. Então a simbologia do Adão e Eva é nós hoje que somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o nosso tema do encontro é Adão e Eva, qual a nossa missão no plano de Deus aqui na Terra? Então nós temos uma missão de cuidar de tudo isso que Deus fez para nós. Por isso que o Papa Francisco então tem o livro Laudato Si, uma encíclica falando do cuidado. Cuidar de toda a criação, e o Papa chama aqui a casa comum, que o planeta Terra é a nossa casa, é a casa de todos e nós temos que cuidar dela. Então aqui nós temos a sequência, né, do livro, os exercícios que você possa ler, o capítulo 1 e 2 de Gênesis e responder essas perguntinhas que estão aí na página 5 do livro. O próximo encontro nosso já vai ser, então, Abel e Caim, ou Caim e Abel, a fraternidade que é interrompida. Plano de Deus, então começa as consequências do mal. Espero que você possa curtir aí nossos vídeos, compartilhar, chamar outras pessoas para estudar a Bíblia junto, fazer um cursinho de Bíblia. Individualmente, você pode adquirir o seu livro na paróquia e fazer os exercícios. E no grupo do WhatsApp, temos aí o número, você pode entrar e participar conosco. Que você tenha uma boa reunião, você tenha um excelente trabalho de estudo na Bíblia. Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro.